Eu tive esse tempo de família, curtindo o Davizinho que chegou, mas como é bom voltar para a igreja. E hoje eu quero falar a respeito de uma balança que pode estar desregulada na tua vida. A balança da gratidão ou da reclamação. A gente vai falar um pouquinho. Quero te convidar hoje a agradecer mais do que reclama. Quem quer fazer isso? Amém? Abra sua Bíblia em Números 11, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos. O moinha um grau e o pisava, e em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre eles também caía o maná. Estenda suas mãos em sinal de rendição total a Jesus. Repete essa declaração de fé comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus tem algo novo para nós. Preguei no final do ano sobre isso, que esse ano era um ano de coisas novas. Ouvi o pastor Nassim falando semana passada que para chegarmos e vivermos o novo, temos que obedecer. E quando eu estava pensando em como alcançar o inédito de Deus, as coisas maravilhosas de Deus, eu me debrucei sobre um livro de Números. Porque no livro de Números, aí ele vai contar a história do povo indo na direção da terra prometida. Mas, você, quem é líder aqui? O livro de Números é um livro que você tem que ler. A gente acha que só tem número, mas ele conta desafios de liderança tremendo que Moisés viveu enquanto conduzia o povo, e eles promoviam rebeliões, contendas, intrigas. E a Bíblia, aquilo é um manual de liderança tremendo, vai mostrando como ele agiu para fazer que o povo chegasse lá no propósito de Deus. O que eu entendi é que se nós queremos viver o novo, o propósito maravilhoso de Deus para nós, quem quer viver isso, nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Não adianta apenas andar na direção que Deus mandou. Eu tenho que adotar posturas corretas. Então eu tenho que obedecer, mas no caminho eu tenho que ter algumas posturas que me fazem chegar lá. E a primeira postura que fez alguns no caminho pararem, foram impedidos de viver o novo, é que eles trocaram a gratidão pela murmuração. E quando eu estava estudando esse texto, me veio assim uma imagem de uma balança. Sabe aquelas balanças antigas que tinham aqueles pratos assim? E eu imaginei uma balança. De um lado, no prato estava escrito assim: reclamações. E no outro prato estava escrito agradecimentos. Sabe, toda vez que na balança da nossa vida as reclamações pesam mais do que os agradecimentos, a gente emperra, a gente paralisa, a gente não consegue seguir adiante, a gente perde a bênção e o propósito de Deus.
Hoje eu queria te propor um desafio. O povo de Israel não chegou lá, muitos não chegaram lá porque a balança deles estava quebrada e talvez a sua também esteja. Pega a sua mão assim, ó, faz assim. O que está pesando mais? Gratidão ou reclamação? Queria propor um desafio. Quem quer medir isso? Quer medir? Se você pode, pede para os seus familiares. Faz um exercício só, de um dia. Se tiver coragem, 2, 3. E pede para eles te alertarem toda vez que você reclamar de alguma coisa. Sabe o que você vai perceber? A gente reclama às vezes demais. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um exercício desses num acampamento de jovens. Eu liderava a juventude da igreja e nós fizemos um acampamento e eu fiz cartelas assim com adesivos e todos os participantes recebiam uma folha cheia de adesivos pequenos escrito murmurei. E o exercício que nós fizemos no acampamento era: toda vez que alguém pede de você reclamar, você tira um adesivo desse e coloca na pessoa. E eu achei tão interessante o que aconteceu. Uma hora eu estava na fila, quando eu vi, como é que eu reclamei, me puseram o adesivo do murmurei. Eu falei, meu Deus. Reclamei algumas vezes, mas teve um camarada que quando ele chegou no culto, todo mundo começou a dar risada, porque ele era adesivo da cabeça até os pés. Ei, na tua casa vai ter mais gratidão do que reclamação. No lugar onde você trabalha vai ter mais gratidão do que reclamação. Nesta casa vai ter mais gratidão do que reclamação. Porque Deus abençoa quem faz assim. Você crê nisso? Por que o povo de Israel trocou a gratidão pela reclamação? Quando é que nós, ou por que é que nós fazemos isso? Quando eu estudava esse texto, eu encontrei alguns motivos. O primeiro motivo que me chamou a atenção, eu creio que muitos de nós trocamos a gratidão pela reclamação porque não entendemos que a reclamação pode ser um pecado. E pior, não entendemos que esse pode ser um pecado capaz de despertar a ira de Deus. É muito interessante, olha o que diz o versículo 1. A Bíblia diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo ardeu entre eles. O que fez Deus derramar fogo nas extremidades do acampamento de Israel? O que? Reclamação. O texto está dizendo, as queixas. Pastor, toda queixa é pecado? Não. Todo lamento é pecado? Não. A palavra queixar aqui no hebraico, ela tem um significado bem interessante. A palavra queixar aqui significa reclamar com ressentimento, murmurar ou lamentar-se com acusação. Esse é o sentido da murmuração. Queixar aqui é colocar Deus no banco dos réus. Eles estavam reclamando, mas acusando ao Senhor. Veja, Deus não condena o lamento, mas a rebelião disfarçada de lamento. Como assim, pastor? Vou te explicar melhor. A Bíblia vai dizer que nós podemos levar as nossas dores diante do Pai, as nossas queixas. Tem até um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Ele está lamentando porque o povo foi para o exílio, a terra está arrasada, ele está chorando. Se você estudar os salmos, existem vários tipos de salmos. Um dos tipos de salmos são os salmos de lamentação. Jesus, quando ele está na cruz do Calvário e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando um salmo de lamentação. É uma citação de um salmo. Lamentar, chorar diante de Deus, levar as suas causas diante do Senhor, não é pecado. Mas quando ela vem como uma acusação, tá? Como uma espécie de rebelião. Vou dar alguns exemplos. Quando o povo vai reclamar para Moisés que eles
estavam emparedados ali pelos exércitos, né, dos egípcios. Eles falam assim para Moisés: não tinha túmulo suficiente lá no Egito para você trazer a gente para cá para morrer? Só é uma reclamação apenas, né? Também quando os discípulos estão lá no meio da tempestade, no barquinho, e aí eles estão desesperados, como é que eles acordam Jesus? Você lembra? Não te importas que morramos? Era uma queixa que vinha acompanhada de insatisfação. E aí, a Bíblia diz que esse tipo de pecado, de queixa, ele tem a capacidade de acender a ira do Senhor, de provocá-lo. Quem pai entende bem a diferença do que eu estou explicando aqui. Provavelmente seu filho já chegou diante de você se queixando de algo, pedindo a tua ajuda para algo, ou chorando. Pai nenhum acha ruim ajudar um filho que está pedindo algo legítimo, ou que está chorando por uma dor. Mas quando teu filho, por exemplo, pede para você um copo de Nescau, aí você vai lá, prepara um Nescauzinho para ele que ele está pedindo, você entrega para ele, daí ele começa a chorar, porque ele queria o copo azul e você trouxe o copo amarelo. Isso tem a capacidade de te irritar. É o mesmo, a murmuração, ela irrita Deus. Ela não é apenas um pecado qualquer, é um pecado capaz de provocar, acender a ira do Senhor. Quando os fariseus reclamam diante de um milagre, Jesus chama eles de raça de víboras. Ele fica bravo e o irrita. Inclusive o nome murmurar, eu não sei se você sabia, em português, ele é fruto de uma onomatopeia. Mur. É o quê? A simulação daquele resmungo que irrita. Mur. No grego é gnan. É uma reclamação irritante. Esse é o significado. É por isso que a Bíblia vai falar que a gente não deve murmurar. Em 1 Coríntios 10, a Bíblia diz: não, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em Filipenses 2,14 ela diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Olha essa, tem uma cláusula específica para quem recebe gente em casa. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. É para receber os outros em casa e não reclamar depois que comeu demais. Ele foi no banheiro e deixou tudo sujo. Ou então faz a célula e aí reclama que o cara saiu, demorou. Não é para reclamar. Amém? Glória a Deus. Agora, quando a gente reclama demais, o que a Bíblia vai dizer é que isso só mostra que tem algo ruim com a gente. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Gente que reclama demais está com problema na vida. Eu estava lendo o livro do pastor Davi Lago, acho que Pare de Reclamar, ou Deixe de Reclamar, Um Dia Sem Reclamar, é esse o título. Ele fala do cara que não lavava o bigode, tá? E reclamava que o mundo era fedido. Muitas vezes a gente reclama, o mundo está ruim, está tudo ruim, mas quem não está bem é a gente, o bigode que está sujo, irmão. A boca fala do que o coração está. Por que você não pode reclamar? Porque existem tipos de reclamação que são pecados, e eles acendem a ira do Senhor. Quem não quer irritar Deus aqui? Quem quer parar de reclamar? Levanta a mão assim. Isso, agora fala assim: Deus tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Amém? Segundo motivo por que eles reclamavam. Eles reclamavam porque isso se tornou um modus operandi diante das dificuldades. No versículo 1 a Bíblia diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades, ou diante das dificuldades. É muito interessante. Se você ler o livro de Números, você vai ver que toda vez que eles encontravam uma dificuldade, o que eles faziam? Reclamavam.
Reclamavam porque a água acabou. Reclamaram porque não tinha comida. Reclamaram porque os exércitos dos egípcios estavam seguindo. Eles reclamaram porque Moisés casou com uma mulher etíope. Reclamaram. A reclamação chegou ao ponto de Miriam e Arão reclamarem. O negócio ficou feio lá, porque a gente reclama de tudo. Tem uma dificuldade, reclama. Agora presta atenção. Tudo que a gente faz de forma recorrente, o nosso cérebro, ele automatiza. Quer ver um exemplo? Eu toco um pouquinho de piano. Quando eu comecei a tocar piano, eu lembro que eu tinha que pensar onde que eu ia colocar. Quando eu ia tocar as músicas que eu sabia, eu tinha que pensar onde eu ia colocar cada dedo. Buscar as teclas. Depois de um tempo que eu estava tocando, né, virou automático. Eu não penso mais, eu simplesmente toco. A minha professora Tia Cel está aí. Eu comecei a tocar. Quem aqui dirige? Você dirige? Você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Quem é mais antigo, os carros só tinha que trocar a marcha, a embreagem, e o carro morria. Aí você tinha que pensar o que fazer com o pé. Aí depois automatizou, não automatizou? Você não pensa mais, você simplesmente faz, tá? Aí quem muda de carro, né, que não é automático para o automático, eu lembro que daí o pedal eu pisava com o pé errado, daí o carro dá aquele solavanco que você faz no automático, tá? O problema é que se a gente toda vez que uma dificuldade vem, a gente começa a reclamar, a gente começa a fazer isso no automático, vida um modus operandi. É por isso que você dá a topada com o pé, né, com o dedinho na quina da porta, e sem pensar o que você faz, você xinga, você reclama, você pragueja, está no automático. Pastor, eu sou um reclamão automatizado. Como é que eu resolvo isso? Deixa eu te dizer, Deus vai equilibrar a balança na tua vida, mas você tem que reprogramar a sua mente. Como é que eu reprogramo a minha mente? Vou falar de algumas experiências pessoais. Eu comecei a perceber na minha vida que em determinadas ocasiões eu constantemente reclamava. Por exemplo, quando uma injustiça acontecia, eu reclamava. Tenho dificuldade com injustiça. Quem fica indignado com injustiça? Não tem problema ficar indignado? Não. O problema é o jeito que eu reclamo. O que eu reprogramei a minha mente? Uma frase me ajudou. As injustiças são grande oportunidade de revelarmos Cristo. Quando vem uma injustiça, vem aquele negócio, opa, Deus está me dando uma oportunidade. Isso me ajudou a parar de praguejar. Qual é a oportunidade que Deus está me dando de revelar a Ele o seu amor? Vou dar um outro exemplo. Eu comecei a viajar bastante. E então nas viagens, tá? Constantemente era mala que extraviava, era voo que atrasava, era mudança de itinerário. E aí, nesses momentos eu reclamava. Falei, bom, como é que eu reprogramo a minha mente? Todas as coisas cooperam para o bem. Peraí, talvez Deus tenha algum propósito na mudança do itinerário, uma oportunidade. Talvez isso represente um livramento. Deus me livrou de algo e eu não sei. E então eu entro agora no voo e o passageiro já olha com outro olhar. Essa é uma oportunidade. Deus mexeu no meu itinerário. Talvez Ele tenha algo para fazer na vida de alguém. Eu nunca me esqueço do rapaz que Deus mudou o meu itinerário. Ele sentou do lado do meu voo. Eu preguei o evangelho para ele e ele entregou a vida a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo voo reprogramado. Você está entendendo? Reprograme a sua mente para diante das dificuldades agradecer. E você vai chegar lá. Se no caminho você ficar reclamando e ficar olhando para o problema, você não vai. Em nome de Jesus, nós vamos chegar na terra que mana leite e mel. Nós vamos viver coisas surpreendentes de Deus na nossa vida. Pare de reclamar. Quem quer fazer isso?
Terceira lição. Sabe por quê? Eles reclamaram, e por que eu e você reclamamos? Por causa da influência dos reclamões. É isso. Olha o que diz o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eles começaram a reclamar, diz a Bíblia, por causa do populacho. O que era esse povo populacho? Tá? A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, haviam outros povos estrangeiros que estavam por lá, uma situação difícil, e eles entenderam que essa era uma grande oportunidade de pegarem carona com o povo de Deus. E esses estrangeiros se misturaram e foram junto com o povo. É muito interessante que na divisão das tribos, você vai ver lá que tem as 12 tribos, e no lugar onde devia ficar cada um, tem o lugar do populacho, era o depois. Aonde que pega fogo no acampamento? Você prestou atenção? Nas extremidades. Era o lugar onde os populachos ficavam. Tá? Agora, olha o poder de progressão. Uma reclamação, como ela pode progredir. Começa com o populacho. Aí a Bíblia fala que alguns do povo de Israel começam a reclamar. E aí depois a Bíblia fala, se você continuar lendo o texto, que todas as famílias de Israel foram à porta da sua tenda e eles choravam, porque não tinham carne para comer. A gente reclama porque os outros estão reclamando. A gente reclama porque é influenciado pelo outro que reclama, ou porque frequenta ambientes onde existem reclamação. Você já reclamou de algo e comprou uma briga que depois você foi ver não tinha fundamento? Já aconteceu com você? Você não se informou direito, quando você viu, você estava brigando uma briga que não tinha o menor sentido. Eu passei uma vergonha no seminário. Estavam fazendo abaixo-assinado, uns colegas reclamando porque o professor não estava dando a matéria que eles achavam, que eles entendiam que deveria ser dado. E estava aquele fuzuê, todo mundo pegando assinatura, e passaram por mim falando do que é, e eu assinei o negócio sem saber direito. E sabe o que é pior? Era de um professor que eu gostava. E quando ele veio falar e explicar, eu falei: meu Deus, eu assinei uma coisa sem o menor fundamento. A gente reclama porque os outros reclamam. E nós estamos vivendo num mundo onde reclamar virou normal. Quem frequenta as redes sociais aí? Você usa redes sociais? Eu nunca vi lugar para tanta reclamação. Tem até um novo tipo de trabalho hoje, que são os haters. O cara fica lá o dia inteiro só reclamando, né? É impressionante a nossa capacidade de reclamar. Às vezes o cara está contando uma vitória, e aí um infeliz resolve ir lá fazer um comentário, daqui a pouco tem 50 reclamando. Esses dias eu estava vendo a história de uma moça. Assim, me contando, a moça tinha câncer, o negócio complicou, ia virar um câncer terminal, e ela vai e pede ajuda na internet, o povo se mobiliza para ajudar. Aí ela consegue com a ajuda pagar um tratamento e começa a melhorar. Aí ela posta uma foto bonita. Um infeliz entra lá e começa a falar: olha, ela está bonita demais para ter câncer. Quem tem câncer terminal não tem cabelo desse jeito. Quem tem não sei o quê. E aí, gente, alguém sugere que ela é uma vigarista. A menina começa a ser odiada nas redes sociais, porque ela tinha melhorado do câncer. Aí esses dias eu estou no almoço, lembra aquela menina lá do câncer? Morreu. Morreu. Gente, cuidado. Às vezes você está reclamando, você está comprando briga que não tem sentido. O outro começou, não analisou direito, interpretou, começa a falar, você vai junto. Cuidado. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Aquela geração inteira não entrou na terra prometida.
Por quê? Porque eles foram influenciados pela reclamação dos outros. Quem quer ser abençoado aqui, em nome de Jesus? A Bíblia diz que o crente tem que influenciar o lugar que ele está. Amém? Eu gosto que o Wiersbe, que ele fala que você pode ser o crente termômetro ou o crente termostato. Só mede o ambiente ou muda o ambiente. Em nome de Jesus, no lugar onde você está não vai ter muita reclamação. Porque você muda ambientes. Seus olhos são bons. O que você fala produz vida, gera perspectivas novas, acrescenta, abençoa. Amém? Ah, pastor, não pode ter crítica. Não, a crítica construtiva ela é bem-vinda, tá? Mas a gente tem que sim que mudar ambientes. Quem quer ser assim em nome de Jesus? Cuidado, você quer parar de reclamar? Cuidado com os reclamões. Quarto motivo. Sabe por que eles começaram a reclamar? Porque eles acostumaram com o maná e deixaram de ser agradecidos. É muito interessante que agora o povo chega num ponto que eles começam a reclamar das bênçãos, do milagre, do maná. E sabe, eu creio que não existe nenhum tipo de murmuração que provoque mais, de queixa, que provoque mais a Deus do que essa. A murmuração que vem embrulhada no pacote da ingratidão. Isso irrita demais. Deus fez pão, caiu do céu, comida caiu do céu, eles estavam reclamando. Pra você ter ideia como isso provocou a ira de Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim: olha, vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz de vocês. Olha que forte, tá? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Se não bastasse, Deus fica tão bravo que Ele manda um vento de codornas. E a Bíblia diz que cai tanta codorna, tá? No raio de um dia de caminhada, 30 quilômetros de codorna. Na altura, diz a Bíblia, de 90 centímetros. Eu não sei nem medir um negócio desse. É um tapete de carne. Cada um recolheu para comer em casa 10 homers, diz a Bíblia. Um homer era 22 litros. Tá? Cada um recolheu. Eles levavam para casa quilos e quilos de carne. É um absurdo. A Bíblia diz que Deus ficou tão bravo que quando eles colocavam a comida na boca, o Senhor se irou e fez vir uma epidemia. Eles não chegaram nem a engolir a comida e alguns morreram. Deus estava bravo. Se tem algo que irrita Deus é quando a gente reclama da bênção. Mas você talvez esteja ouvindo essa palavra e fala: eu jamais reclamaria do maná. Eu jamais reclamaria das bênçãos derramadas do Senhor na minha vida. Jamais, eu não faço isso. Ninguém faz isso. Será que não? Será mesmo que você não é capaz de reclamar do maná? Deixa eu explicar agora essa história sobre um outro viés, para ver se você não é capaz de fazer isso. Primeiro, eu creio que eles reclamaram do maná porque eles se acostumaram. Acostumaram com o milagre, com a bênção. Quando começa a cair a comida do céu, eles chamam isso de maná. O que a palavra maná significa? Alguém sabe? O que é isso? Estavam surpresos. O que é isso? Deus pode fazer comida cair do céu. Aleluia! Mas aí eles comeram maná um dia, outro dia, e outro dia, e outro dia de novo. E de repente, maná virou simplesmente o cardápio de mais um dia. E como era só um cardápio, a gente reclama às vezes da comida. Não sei se você está me entendendo. Às vezes a gente se acostuma com as bênçãos.
E por isso a gente começa a reclamar. Eu lembro um dia, eu estava em casa, depois de 7 anos de casado. Era a gaveta que começou a emperrar, mesa lascada, eletrodoméstico que não funcionava. E um dia eu fui abrir uma gaveta, ela emperrou e eu estava pronto para reclamar. Mas quando eu comecei, o Espírito Santo falou: ei, dá uma olhada aqui na sala. Foi, Senhor. Dá uma olhada na sala. Aí comecei a olhar, falar mesmo. Aí o Espírito Santo falou: tem alguma coisa aqui que você comprou? Tudo que eu tinha, todos os móveis eu tinha ganhado. Todos. Eu fiquei procurando um. Quando eu casei, eu ganhei muitos presentes. Teve uma irmã que fez uma mudança. Ela resolveu fazer lá uma reforma na casa, comprou móveis novos, perguntou se eu não queria. Eu comecei a olhar, tudo era maná. Presente de Deus derramado na minha vida. Mas passou 1, 2, 7 anos e virou o móvel quebrado. Virou o cardápio do dia a dia. Ei, cuidado. Maná deixa de ser maná quando a gente para de agradecer. Ei, louvado seja o Senhor pela televisão que Deus me deu, pelo sofá que Ele me deu, pela cama que Ele me deu, pelo chuveiro que derrama água quente. É maná, é presente de Deus. Nós reclamamos do maná. Agora, deixa eu deixar a história um pouquinho pior. Vamos pensar um pouco diferente. Só antes de continuar aqui, você já agradeceu hoje porque você tem saúde? Você já agradeceu hoje pelo café que você tomou? Você agradeceu pelo teu carro? É maná de Deus na tua vida, meu irmão. Amém? Agora, deixa eu deixar a história pior. Imagina você acorda de manhã e você fala assim: esposa, o que tem para o café da manhã? Ela fala assim para você: bolo de maná. Chega na hora do almoço, você fala: o que tem para almoço hoje? Estou com uma fominha. Ela fala: maná grelhado. Aí chega de noite, você fala assim: eu queria, estou com uma fome, o que tem hoje para comer? Ela diz: ensopado de maná. Mas isso acontece no outro dia e no outro dia, 1 ano depois, 2 anos depois. Pastor, não estou entendendo. Qual era o problema? Será que era problema eles quererem comer carne? Tinha problema querer comer carne. O problema é que quando a gente para de agradecer, a gente não percebe que maná é maná e o nosso contentamento é roubado de nós. E aí a gente começa a reclamar. É por isso que a Bíblia fala assim: levem as suas petições diante do Senhor com ações de graça. Não tem problema querer comer um churrasquinho depois de 1 ano comendo maná. Não tem problema pedir algo ao Senhor. O problema é deixar de reconhecer que o maná é maná, que Deus me abençoou, que Deus tem me sustentado. Então, peçam a Deus com ações de graças. E aí você vai ser abençoado. Eu nunca me esqueço uma viagem que eu fiz com a Sil. Fui convidado para pregar na Guatemala e na volta tinha uma parada no México. Eu era recém-casado, falei: puxa, olha que oportunidade, né? Tinha convidado eu e a Sil, as crianças eram pequenas. Tinha ganhado a passagem, falei: eu vou tirar uns dias de férias e vou para Cancún. Olha que maravilha. Eu nunca ia ter dinheiro para pagar uma viagem dessa. Ganhei de graça. E ainda recebi uma oferta para ir para um resort. Foi uma maravilha. Isso é bênção. Quem não quer ir para Cancún aqui? Amém? Deus é bom. Aí, eu lembro, as crianças pequenas, eu acho que o Benny tinha
perto de 2 ou 2 anos, a Nina, neném de colo, chegamos no México. Um bacacum, assim, eu estava feliz. Aí eu com aquele canguru, a Nina aqui, 2 malas, Beni no colo da Sil, outras malas, mochila, desembarcamos ali no México. E aí, uma fila, deu um problema na imigração, 4 horas, e com as malas e as crianças, e começa aquele choro e aquela coisa. E aí eu lembro que de repente, 1 hora estava dando vontade de reclamar, e a Sil falou assim para mim: não, eu me recuso a reclamar estando na fila, porque nós estamos indo para Cancún. Ei, eu quero levar você a uma terra que mana leite e mel. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E na jornada não vai ser fácil, vai ter fila, vai ter dificuldade, mas eu estou indo para um lugar muito melhor do que Cancún. Ele me prometeu tudo. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu me recuso a reclamar. Quem está indo para Nova Jerusalém aqui, você não pode reclamar. E até uma música velha: caminhando eu vou. Eu vou celebrando para Canaã em nome de Jesus. Quem quer celebrar comigo? Pastor, e o que eu faço agora? A gente vai treinar. Você tem que aprender a agradecer. A gente não agradece porque a gente não sabe fazer isso. Não sabe. Eu lembro da história do menininho, pediu uma laranja para a mamãe. A mamãe foi lá e deu laranja para ele. Aí a mamãe falou para ele: o que fala agora, filho? Queria que ele falasse obrigado. Sabe o que ele respondeu? Descasca agora. A gente não agradece porque a gente não aprendeu a agradecer. Você tem que agradecer todos os dias. Começa teu dia agradecendo. Agradeça na hora do almoço, agradeça antes de dormir. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Agradeça. A Bíblia diz: agradeça quando pedir algo ao Senhor. A Bíblia diz: agradeça o tempo todo. Agradeça até mesmo quando vierem dificuldades. A Bíblia manda agradecer, 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 agradecer. Agradecer, pratica isso. Se a balança da tua vida pender para o lado da gratidão e não da reclamação, Deus vai te abençoar ainda mais. A Bíblia conta uma história que a gente não entende. 10 leprosos vieram, Jesus cuidou os 10, só um voltou para agradecer. Quando aquele volta, é samaritano, Jesus: por que os outros 9? Por que não voltaram? Mas o que voltou foi transformado, foi salvo. A gente não entende às vezes o que representa a gratidão. Vou terminar com isso. Quando a gente analisa a palavra agradecer ou gratidão em outras línguas, a gente consegue entender o que a gratidão representa. Por exemplo, em inglês, thank you. Think vem de pensar. É um reconhecimento de que alguém fez algo por mim. Primeiro, reconheça: Deus fez, os outros fizeram, seja agradecido. Em francês ou em espanhol, merci, graças. Recebi um favor que eu não mereço. Eu reconheço no coração. O português eu acho o mais bonito de todos: obrigado. Eu tenho uma obrigação para contigo. Você me abençoou? Muito obrigado. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer as bênçãos. Quem é pai aqui, levante as mãos. Quando teu filho chega reclamando, você o atende às vezes. Mas quando um filho obediente te pede algo, agradecendo, você tem prazer de abençoá-lo. Ei, preste atenção para mim. Olha aqui. Você vai consertar a balança da tua vida e Deus vai ter prazer em derramar
bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Olha aqui para nós, nessa igreja, Deus vai encontrar essa balança pendendo para o lado certo, e Ele vai ter prazer de nos abençoar cada vez mais. Quantos creem nisso? Você quer pedir ajuda de Deus para agradecer mais do que reclamar? Se você quer, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus te dê graça. Tem tantos outros ensinos, eu vou falar tanta coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. Quero orar por você agora sim. Levante suas mãos, assim, faça assim com a balança, isso. Agora começa a falar assim: Deus, ajusta o que precisar na balança da minha vida. Agora começa a orar. Se eu estou reclamando demais, se eu estou reclamando por coisas sem sentido, se eu estou reclamando do jeito errado, se eu estou sendo influenciando de forma errada, Senhor, se eu deixei de reconhecer que maná é maná, Senhor, me ajuda a ter um coração agradecido. Reprograma a minha mente. Antes de orar por você, eu quero te desafiar. Meu tio faz algo interessante. Todos os dias na devocional dele, ele agradece por 10 coisas que aconteceram no dia que passou. Essa semana eu queria te desafiar a encher o prato da balança de gratidão. Todo dia, 10 coisas para agradecer. Pai, quero pedir agora em nome de Jesus. Eu quero viver totalmente os teus propósitos. Eu creio que o Senhor tem coisas surpreendentes, maravilhosas, inéditas para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para esta igreja. Mas enquanto andamos na direção que o Senhor aponta para nós, nos ajuda a fazer isso de forma correta. Que mesmo nos vales e diante das dificuldades, possamos te louvar e te agradecer. Que, Pai, na balança da nossa vida, o Senhor encontre mais gratidão do que reclamação. E que todo tipo de murmuração, que é pecado, que nos afasta de Deus e irrita a Deus, que o Senhor tire de nós. Quero pedir, Pai, enche a casa dos meus irmãos de gratidão, enche o coração deles de gratidão, enche, Deus, o lugar que eles trabalham, o lugar que eles frequentam, a célula que eles fazem parte, as comunidades que eles participam, enche de gratidão, Pai. Que eles não parem no caminho, que a fé seja fortalecida e que eles cheguem lá. Nos ajuda a voltar para casa agradecendo, a terminar esse dia agradecendo. Conserta a balança da minha vida, Deus. Essa é minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem quer agradecer a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia.